a gente está no meio de uma avalanche. Você já parou para pensar que hoje a gente consome em um dia mais conteúdo do que os nossos avós consumiam em um ano inteiro? E você pode até pensar que esse é um grande avanço da tecnologia da informação, mas ultimamente eu tenho me perguntado quanto desse monte de conteúdo realmente fica. Provavelmente você já teve a sensação de ler um livro incrível e 2 meses depois não lembrar nem o nome do protagonista do livro. Isso acontece porque a gente tem se relacionado com os livros, filmes, podcasts que a gente ouve a partir de uma lógica de consumo. E nesse vídeo eu quero te mostrar como eu estou tentando tirar essa lógica de consumo dos conteúdos com os quais eu me relaciono e passado a tentar ter um aprendizado que realmente faça diferença na minha vida só com isso aqui. E nesse processo eu reparei que algumas pessoas elas se impressionam quando no meio de uma conversa eu cito algum conceito de algum autor, de um livro que eu li 2 anos atrás, que tem a ver com o que a gente está conversando. Isso acontece não porque eu seja muito especial, muito inteligente, porque eu estudo muito, na verdade eu acho até que eu estudo menos do que eu deveria, mas a gente passou a se acostumar a esquecer daquilo que a gente está estudando ou esquecer daquilo que a gente leu, e a gente se acostumou tanto com isso que quando alguém lembra de alguma coisa que estudou, a gente se impressiona. Ou seja, a gente desaprendeu, se é que algum dia a gente soube, a tornar o conhecimento significativo para a gente. E a realidade é que a gente virou só passador de feed. E mesmo que você tenha educado o seu algoritmo para que ele só te mostre conteúdos que vão te fazer crescer como pessoa, muito provavelmente a gente não vai lembrar de tudo que a gente viu durante o dia. E se você está sentindo que a sua cabeça ela está igual um balde furado, não está segurando nada, talvez esse vídeo seja para você. Nesse vídeo eu vou te mostrar como eu estou usando esse caderninho para aprender melhor e lembrar daquilo que eu aprendo. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o J Primo. Esse canal é um registro da minha busca por uma vida mais tranquila. Então, nesse processo, a gente fala sobre livros, hobbies, aprendizado e tudo mais que tem a ver com desacelerar no meio desse caos. Se você se interessa por isso, queria te convidar para considerar se inscrever aqui nesse canal. Agora, vamos para a minha mesa para eu te mostrar como eu uso esse caderno. Nossa, acabei esquecendo isso aqui em cima, que coincidência. Vou deixar aqui para te lembrar. Mas é importante dizer que eu não criei esse método do zero. Esse método foi baseado nesse livro aqui, que é onde o Sonke Arens, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, ele analisa o método de estudo do Niklas Luhmann, que foi um pesquisador, e ele criou o método Zettelkasten, que até ficou um pouco famoso no YouTube recentemente. Mas o método ele é muito simples, ele cria notas provisórias, notas permanentes. Tem outras notas, que são as notas de citação e as notas de processo, mas isso não é muito importante para a gente agora não. O importante vão ser notas provisórias e as notas permanentes, e eu adaptei isso pro meu caderninho, ok? E aí eu vou mostrar como funciona. Olha como é que é muito rápido. Deixa o livro aqui de lado. Inclusive, a gente vai começar um caderninho novo hoje, porque o meu acabou. Sinal que eu estou escrevendo bastante. Deixa eu abrir ele aqui. Uma caneta. Vamos lá. Caderno novo. O que você vai fazer é muito simples. Na primeira página, logo na primeira página, você vai escrever início,
e vai colocar a data. Hoje é dia 23 de janeiro de 2026 e vai colocar fim. Por que isso é importante? Porque depois, quando você for terminando esses caderninhos, você tem isso armazenado, é um arquivo do seu conhecimento. E aí você vira a página, ok? Se você não quiser escrever nessa primeira página ali de trás, tudo bem, eu não gosto muito. Você vai anotar qualquer coisa que você achou um aprendizado interessante. Não precisa ser só citação de livro, pode ser algo que você viu num podcast, num vídeo no YouTube. Por exemplo, a primeira coisa que eu vou anotar é uma coisa que eu vi hoje de manhã num post de Instagram ou num Reels, alguma coisa. Tem que lembrar onde foi, mas tá lá nos vídeos salvos. Mas eu vou anotar que a vida pede a sua participação não a sua perfeição. Pronto. Fiz um tracinho aqui. E aí embaixo você passa para o próximo. E é basicamente isso. E aí você pode estar se perguntando, mas não era mais fácil só salvar esse post no Instagram? Sim. A questão é que vocês viram o tempo que eu demorei para escrever. Nesse tempo, eu sou obrigado a parar e colocar minha mente para refletir sobre esse conceito. Isso já tem um potencial para me fazer realmente refletir e tornar esse aprendizado significativo. Mas não é só isso. Isso aqui é o que Niklas Luhmann chamaria de nota provisória, ou é a minha adaptação do que eu compreendi do livro de uma nota provisória. E aí é importante que você, em não mais do que 48 horas, transforme essa nota em uma nota permanente. O que é uma nota permanente? É o momento em que você vai, com suas palavras, explicar esse conceito, explicar essa ideia. Deixa eu mostrar um exemplo. Vou pegar o último caderninho que eu terminei, deixa esse novo aqui. Vou pegar aqui o último. Olha só essa citação aqui. Antes da citação, deixa eu mostrar uma coisa importante. A data em que eu comecei. Eu comecei esse caderno no dia 23 de maio de 2025 e terminei ele agora no dia 19 de janeiro de 2026 e ele vai ficar guardado com tudo que me chamou a atenção nesse período. Mas vamos para a citação. A citação diz: desacelere e aproveite a vida. Não é apenas a paisagem que você está perdendo ao se mover rápido demais. Você também perde o senso da direção para onde está indo e o porquê. O tempo em que eu parei para poder refletir, para poder escrever isso, eu fui obrigado a pensar sobre isso. Mas isso aqui ainda é uma nota provisória. E aí o que eu fiz? Eu peguei isso e escrevi com as minhas palavras, como se eu estivesse explicando isso para alguém. Eu transformei isso numa nota permanente. A nota permanente, na minha visão, é como se fosse um ensaio. Sabe, os filósofos faziam muito isso, escreviam ensaios sobre algum assunto. O ensaio ele não tem a obrigação de esgotar o assunto ou nem de ser a coisa mais revolucionária do mundo. Ele é só a sua compreensão sobre aquele assunto que você está externando em palavras. De novo, eu prefiro no papel porque no papel essa lentidão te obriga a refletir mais. Você não precisa escrever bonito, você vai ver aqui que no papel tem muitas rasuras, você não precisa escrever de uma forma
a ganhar o Nobel de literatura ou o Nobel daquele conceito. É simplesmente você vai escrever como se estivesse explicando esse conteúdo para alguém. Então, olha o que eu escrevi sobre essa citação do Ed Cantor, que é um humorista norte-americano. Eu coloquei aqui, ó, sobre desacelerar. Então, só coloco o tópico sobre o que é, e eu escrevi. Muito se fala sobre a necessidade de ir devagar para que assim possamos aproveitar os processos e experiências, ou seja, de aproveitar a vista durante a viagem. No entanto, Ed Cantor alerta para um perigo ainda mais grave. Quando aceleramos demais, perdemos tanto a noção da direção em que estamos indo, como também o porquê estamos indo nessa direção. Ao acelerar demais, não temos nem a garantia de chegar mais rápido ao destino e muito menos a noção de qual será esse destino. Só a redução de velocidade nos permite observar a direção, questionar se essa é realmente a direção desejada e recalcular a rota quando necessário. Então, repara que no meio desse monte de rasuras, no meio não foi nada muito revolucionário, nada muito profundo, foi só a minha compreensão dessa citação. Ou seja, eu transformei essa citação num aprendizado significativo para mim. Uma coisa que eu posso usar numa conversa, que eu posso escrever em algum lugar, que eu posso compartilhar com alguém, ou que nesse caso foi o que deu a ideia para mim, que acabou virando esse canal, que é buscar uma vida mais tranquila, uma vida mais consciente e uma vida mais presente. Percebeu? Eu não estou só copiando, eu estou traduzindo para a minha realidade. E é desse jeito que essa informação ela deixa de ser um post, um podcast, um parágrafo de um livro e passa a ser um aprendizado real. Uma coisa importante é que o Niklas Luhmann, que foi o criador desse método, ele era um acadêmico de alta performance há muito tempo atrás, e eu sou só um cara tentando viver a vida com mais calma e aprender melhor. Por isso que eu adaptei o método dele para a minha realidade. Talvez, durante a graduação em História que eu estou fazendo, eu comece a precisar escrever artigos científicos e tenha que adaptar esse método de novo, e tá tudo bem, e é exatamente isso que eu te aconselho a fazer. Usa esse vídeo como sugestão para adaptar esse método para a sua realidade, porque só você conhece a sua realidade, só você sabe o porquê e o para que você quer estudar e aprender melhor. É isso, um abraço, não se esqueça de confiar na calma. Fui!